Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. Hoje nós vamos conhecer um pouco da rotina de um policial militar e como esses agentes lidam com os desafios da garantia da lei e da ordem pública. Para isso, eu tenho o prazer de receber aqui no Conexão Antônio Emanuel Andrade Silva, major da Polícia Militar de São Paulo, e o subcomandante da Rota e major Gustavo Packer Mercadante, comandante do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia de São Paulo. Major Emanuel, Major Mercadante, sejam muito bem-vindos. Obrigado. E eu começo perguntando a vocês, por que vocês decidiram se tornar policiais? A minha história com a polícia vem de longa data, né? Meu avô foi policial, meu pai foi policial, meu tio foi policial, então acredito que foi até uma tendência natural, né? Eu cresci ouvindo eles falarem de polícia, contar histórias, então via a polícia e o olho já brilhava, então sempre tive vontade de ser policial, né? Todos policiais militares? Todos policiais militares. Então tem toda uma história aí do estado de São Paulo muito interessante, né? Tem. Entendeu? Meu avô se formou na Academia do Barro Branco em 1944. Foi a primeira turma que se formou lá na Academia do Barro Branco, né? Antes a formação era na Luz, né? No Centro de Instrução Militar. Eu, na verdade, fui incentivado pelo meu pai. Meu pai não pôde ser militar, né? Ele é do interior do Rio de Janeiro, da região de Itaperuna, e ele sempre quis ser militar e não pôde. Então eu, como filho caçula, fui incentivado a ser militar. Entrei primeiramente na aeronáutica, como voluntário, servi os 3 anos, engajei, né? E enquanto estava na aeronáutica, eu observava, enquanto tirava serviço, a polícia militar e observava particularmente a rota. Então eu, enquanto soldado na aeronáutica, eu decidi que eu seria oficial da rota. E aí comecei a estudar. Foi ser policial da rota. Ser policial da rota. E esse foi o meu sonho, que eu entrei na polícia. E na verdade, com o passar do tempo na Academia do Barro Branco, eu resolvi que deveria primeiro trabalhar em um batalhão de periferia para conhecer mais o dia a dia da polícia para depois ir trabalhar na rota. E assim eu fiz, fiquei na Zona Sul por 8 anos e em 2009 fui para a rota e lá estou até hoje. Então eu vou aproveitar, vou pular as perguntas que eu ia fazer aqui, porque eu queria saber de vocês o que é a rota e por que a rota tem essa mística. No Rio de Janeiro a gente tem o BOP, né? O BOP que todo policial no Rio de Janeiro sonha em ser membro do BOP. Eu tenho amigos no BOP, já fui lá várias vezes. E tem essa mística. Aqui em São Paulo é a rota. O que é a rota e por que a rota representa tanto? Melhor o subcomandante falar, né? A rota é o 1º Batalhão de Polícia de Choque. Ela está subordinada ao Comando de Policiamento de Choque. O que é uma polícia de choque? É uma reserva do comando da instituição. É uma tropa que vai apoiar a Polícia Territorial. Em casos especiais? Em casos específicos. Então, quando dá problema, você chama a Polícia de Choque? Isso. Hoje nós somos em 6 batalhões de Polícia de Choque. O 1º Batalhão de Polícia de Choque é a Rota, né? O 2º é o Batalhão Anchieta, que faz eventos. O 3º faz controle de distúrbios civis, também patrulhamento tático, mas o foco principal dele é o controle de distúrbios civis. O 4º de choque, aí o Mercadante vai poder falar melhor, que é o Batalhão de Operações Especiais, que tem uma parte que se confunde um pouco com as atividades que o BOP pratica, né? Tem o 5º de choque, que é o Canil, e o 6º Batalhão é o Regimento de Polícia Montada 9 de Julho. A Rota, a missão principal dela é o combate ao crime organizado. Então nós atuamos diretamente aí com muito apoio da inteligência no combate à facção, né, as principais lideranças no cumprimento de mandado, e quando não estamos em alguma missão dessa natureza, nós estamos realizando patrulhamento tático em áreas que o indicador criminal está mais elevado. Entendi. Mas o senhor quer acrescentar? A respeito da Rota, a Rota é uma unidade de referência, acho que de policiamento para o Brasil inteiro, né? Ela serve para a gente como um norte a seguir, realmente é uma unidade especial e especializada demais, né? Então ela serve como referência, acredito, para o Brasil inteiro, numa modalidade bem específica de policiamento, que é o patrulhamento tático, que tenha
uma ofensividade contra o crime bastante destacada, né? Então, o que torna uma unidade como a Rota diferente? É o treinamento, é a seleção, é a atitude, eu acho que é tudo, é um conjunto, é multifatorial, são várias coisas que tornam a unidade, né? É a história, são as ocorrências que já tiveram, o passado, o presente, é a seleção do policial, é aquilo que o Major Emanuel falou, né? Que quando jovem, ele olhava para uma viatura de rota e o olho brilhava, né? Entendi. O maior diferencial nosso é o homem que serve aquele batalhão, né? Assim como eu, que antes de entrar na polícia já olhava para aquele batalhão e almejava servir ali, nós temos um orgulho muito grande de servir na Rota. É um batalhão, o primeiro batalhão de polícia de choque, completa no próximo domingo 133 anos, né? Um batalhão centenário, 133 anos, e a Rota surge dentro do primeiro batalhão de polícia de choque como uma modalidade de policiamento. Que ela surgiu em 70 para combater os focos de guerrilha urbana que estava acontecendo naquela época. Surge como a ronda bancária. E aí ela vem se aperfeiçoando, evoluindo no combate à criminalidade, até chegar o que é a Rota hoje. Então, é uma tropa que, assim, ela... Por conta dos filmes, né? Teve o filme do BOPE, aí depois teve o filme da Rota, acaba tornando um grande destaque. Mas quando eu digo a questão do 4º Batalhão de Polícia de Choque, Batalhão de Operações Especiais, né? Onde o GAT, que é a tropa que o Mercadante comanda, ela tá... Assim como a Rota, o GAT é uma tropa super especializada, mas no atendimento de ocorrências específicas, Sim, né? sim. Então, é justo dizer, por exemplo, quando existe um evento envolvendo uma facção com criminosos fortemente armados, entrincheirados, que eu não conheço bem os detalhes de São Paulo, mas no Rio de Janeiro isso é muito comum, né? Sim. Vai realizar uma operação e tem fortaleza de concreto, tem metralhadora ponto 50. Essa é a missão da Rota, vai lá e controla essa situação. Exatamente. Vamos pensar num crime ultraviolento, como os domínios de cidade que nós tivemos, né? Então, a Rota é acionada para o primeiro combate. E aí, quando a gente chega lá e vê que tem explosivo, vem o GAT para atuar no explosivo, vem o GAT para atuar numa possibilidade de refém. Então, a tropa de choque ela é deslocada toda para esse sentido. Só que a tropa da Rota é a que vai primeiro para fazer esse combate imediato. Entendi. Eu queria perguntar a vocês quais são os aspectos da atividade policial que mais agradam, que mais trazem satisfação para vocês e quais são aqueles aspectos que mais desanimam, mais cansam, mais frustram. É uma pergunta interessante, né? Porque tem vários aspectos da atividade policial que são gostosos, legais. O fato, por exemplo, na parte operacional, a gente não tem uma rotina, né? Começa o dia, você tem a sua rotina, mas essa rotina, na verdade, ela é guiada pelos eventos do dia. Então, tem ocorrência em tal lugar, você vai, é ocorrência de bomba, você vai tal, tem refém. Então, você tem uma dinâmica diferente, né? Essa possibilidade de você ter um contato com técnicas, táticas diferentes, com equipamentos, é uma coisa muito interessante, muito legal. Que acho que, sim, muito bacana, né? E agora, um aspecto ruim da profissão, eu para ser sincero, eu acho difícil achar, porque eu sou apaixonado pela profissão. Foi até meio, sei lá, sou até meio hipócrita, talvez, mas... É curioso o senhor dizer isso, porque eu fico pensando, né? Uma pessoa normal, uma profissão normal, ele acorda de manhã, ele vai para o escritório, senta, faz uma reunião, manda um e-mail, daqui a pouco vai almoçar, faz outra reunião. Ele não tem bomba, ele não tem um enfrentamento armado, ele não tem uma situação com refém. Então, as pessoas considerariam isso uma desvantagem. O que o senhor considera... Coitado deles que nunca tiveram ocorrência para atender, né? Mas essa dinâmica e essa possibilidade, acho que para a gente, na função de comandante também, você poder estar à frente de uma tropa, tratar com o seu policial, conversar, ajudar, apoiar a tropa, o fato de você conseguir... ajudar uma pessoa no pior momento da vida dela que ela está enfrentando, você conseguir tirar ela de uma situação de perigo, em que ela tem um risco de morte. Então, esse tipo de coisa é extremamente satisfatório, né? Não tem preço, né? Não tem valor que pague
a satisfação que a gente sente com o cumprimento da missão, né? E com a situação de criminalidade no Brasil, é cada vez mais como liderar uma tropa em combate. Sim, né? sim, a gente enfrenta isso aí realmente e motivar a tropa, né? Porque realmente a rotina não é fácil, não é tranquila, é puxada, é treinamento, é operação, são situações de risco, são colegas que a gente perde, é gente que se machuca, então você acaba tendo que lidar com tudo isso e o comandante tem que manter a tropa motivada para trabalhar, né? Eu conheço vários policiais que aproveitaram a sua experiência para aplicar em outros campos, porque as lições de liderança se aplicam, né, em outras situações. E você, Major, quais são os aspectos aí que assim, mais lhe agradam? É uma grande satisfação a gente poder ajudar a população, né? A ocorrência mais brilhante que eu participei, que mais marcou na minha vida, foi quando eu ajudei uma equipe a tirar um senhor de um cativeiro, né? Então, um senhor que estava ali no Capão Redondo mais de 80 dias em cativeiro, quando você pega aquele senhor, coloca dentro da viatura, naquela época, ainda em 2002, na ocorrência do Tenente Paiva, até na época, e você consegue perguntar para ele o número do celular e liga para a casa dele e ele fala ali, Maria, estou no meio dos heróis. Aquilo marcou a minha carreira de uma maneira, assim, melhor coisa é você poder ajudar o outro, né? Então... Poucas profissões têm esse privilégio, né? Então é de recuperar um veículo roubado que às vezes o cara jamais pensa que você vai localizar. Você pega um carrinho antigo que o cara comprou, que era o ganha-pão dele, e você consegue recuperar aquele carro, você chega na delegacia, o cara começa a chorar, ele fala para você, poxa, eu jamais imaginaria que ia conseguir esse carro de volta. Isso aqui é meu ganha-pão. Então, isso é grandioso demais na profissão. Você salvar uma vida, você ajudar uma pessoa, é grandioso demais. Eu encaro como uma missão de vida, é muito gratificante. E no final, acredito que isso é o combustível, é o maior motivador da maior parte dos policiais, é justamente esse, né? É você poder contribuir com a sociedade, com a comunidade e ajudar um pai de família, uma pessoa de bem, numa situação difícil, né? Eu tenho esse sentimento, eu comparo muito a profissão de policial com a profissão de médico, que também tem esse sentimento, quando você consegue salvar a vida de alguém, né? Tantas profissões, você fica o dia inteiro no escritório e não faz muita diferença para as pessoas se você existe ou não, mas um policial na hora certa, fazendo a coisa certa, faz toda a diferença. E aí a frustração, às vezes, ela vem quando você vê que grande parte da população não nos reconhece, né? Então, grande parte da população critica, mas na hora que precisa, ela vai ligar 190, né? Ela é aquela situação, eu dei uma folhada no seu livro recentemente, que é a situação da ovelha, né? Que o camarada fica ali, ele não sabe muito bem para onde ir, né? E aí ele liga 190. Então, assim, muitas vezes a gente prende uma outra situação que é muito comum, que deixa a gente chateado. Já teve inúmeras ocorrências de eu chegar na delegacia e você prender um adolescente no tráfico de drogas e ele ir embora do DP antes de você. Então, como o Mercadante estava falando, a gente tem que, como comandante, a gente tem que estar motivando a nossa tropa a todo tempo para que ela não desmotive por isso, que ela não pense que ela está ali enxugando o gelo só. Nós temos a necessidade de cumprir a nossa missão muito bem cumprida, né? É complexa essa questão do sistema eu vou penal, aproveitar. É complexo. Eu vou aproveitar, esse é um gancho ótimo, eu tenho muitas coisas aqui, mas vou aproveitar esse gancho. Eu reparei, eu não sou policial, não sou nem bacharel em Direito, me interessei por segurança pública simplesmente porque eu morei um tempo nos Estados Unidos e vi que lá não existe essa loucura daqui. Quando eu voltei, eu fiquei tentando entender por que aqui parece que a gente vive em guerra o tempo inteiro, né? O que tem de diferente no Brasil assim? E eu fui notando uma coisa ali, fui notando outra ali, e eu notei ao longo do tempo, e eu queria saber se vocês concordam com a minha avaliação, na cultura, um processo de quase como glorificação do criminoso, né?
de desculpar o criminoso pelo que ele faz, né? Tem gente que articula isso mesmo e diz que o criminoso não tem culpa, é um pobre, coitado, ele não teve oportunidade, ele tem que ser ressocializado, não deve ser punido. Ao mesmo tempo em que se procura caracterizar a polícia como um instrumento ilegítimo de opressão. E a manifestação, Majores, que eu vejo maior disso é a seguinte: quando a polícia age certo e salva vidas, na maioria das vezes essa notícia nem é notícia, não é. Aconteceu um sequestro no Rio de Janeiro de um ônibus na rodoviária, que o sequestro foi resolvido pela intervenção da polícia, sem nenhum morto. No dia seguinte, a manchete era sequestro resolvido sem mortos. E não falou polícia. Não foi a polícia, graças ao trabalho. Não tinha polícia, não. Agora, se tivesse morrido alguém, era mais um massacre cometido pela polícia. Eu não resisto a perguntar a vocês como é que vocês veem essa questão. Eu considero a sua análise perfeita. Eu acredito que é isso mesmo, né? A gente, além das dificuldades do trabalho do dia a dia, a gente trabalha também contra muitos detratores que têm como foco falar mal da atividade do policial. Aí a atividade policial é muito difícil, em vários aspectos. Porque a gente está sempre caminhando ali no fio da navalha. Na fronteira, né? Você escorregar para um lado, escorregar para o outro, você comete um erro, um momento de exaltação, você acaba cometendo um erro. Então é muito difícil. E as pessoas pegam justamente esses detalhes aí, mas a polícia tem milhões de intervenções por ano. E desses milhões de interações com cidadãos, poucas a gente tem um resultado, podemos dizer, com problemas, né? Uhum. E eles pensam isso e exploram de uma forma bastante negativa, né? Isso é um dos motivos que a gente acaba tendo de desmotivação da tropa, né? Porque as pessoas começam a olhar para o policial começa até se sentir mal de falar que é policial, né? Então acaba omitindo uma profissão que deveria ser motivo de orgulho e de respeito. Como é nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos... muitos policiais têm vergonha de falar que são policiais, né? Tem um pré-julgamento aí dessa pessoa, desse ser humano, pelo fato de ele ser policial, né? Uhum. De fato, Mota, eu também vejo que é uma questão cultural. Eu retornei em outubro, estive nos Estados Unidos também, como parte de um trabalho, uma viagem de estudos da nossa conclusão do doutorando, né? Do doutorado, que é o curso superior de polícia. Estive em Boston e em Washington. E o que mais me chamou a atenção é esse respeito com que a polícia é tratada. Nós, de fora, estávamos fardados, mas a todo momento o pessoal agradecendo a nossa presença, sim, agradecendo pelo nosso serviço, mas eu não presto serviço aqui, mas o pessoal está lhe agradecendo. Então isso é muito diferente, né? E eu não sei lhe dizer qual seria o processo para a gente mudar isso no nosso país, mas eu confesso que eu vim muito reflexivo quanto a isso, conversei na minha família sobre isso, converso sempre com os amigos, porque eu sou um idealista, eu acredito que a gente tem que acreditar na possibilidade de mudança. Claro. Né? Diariamente. E a gente precisa pregar mais isso para que a gente mude esse mindset da... Mas se me permite, nós fizemos a Operação Escudo no litoral, participamos, né, daquelas situações no litoral, e eu percebi que a gente caminha para uma mudança. Assim, eu sou otimista nesse aspecto também, porque não foi uma, não foram duas, não foram 3 vezes que eu parei, por exemplo, para tomar um café e várias pessoas vieram agradecer o serviço que a gente estava fazendo ali em Santos, Guarujá, né, parava para... Então, eu acredito que é uma mudança, assim, muito interessante e bacana de postura, de cultura, né? O pessoal vindo agradecer o trabalho que a gente estava fazendo no litoral, né? Acredito que o Manuel deve ter passado várias situações dessas também. Eu percebo que entre as pessoas que vivem em comunidades, quando elas têm a liberdade de manifestar a sua opinião, ou seja, quando não tem ninguém, né, das facções, quando não tem nenhum criminoso por perto, elas dão graças a Deus pela presença da polícia. Eu vejo mais esse problema em classes mais elevadas que consomem a realidade que a mídia transmite. Inclusive,
Eu fiz uma apresentação para o Ministério Público de Santa Catarina há uns 2 meses atrás, onde eu falei sobre criminalidade, basicamente o que está no meu livro, Construção da Maldade. E na plateia tinha um oficial da Polícia Militar, e ele perguntou: Roberto, diante desse quadro todo que você apresentou, o que nós podemos fazer? E eu dei uma sugestão, até meio interesseira. Eu falei: olha, eu acho que as academias de polícia tinham que começar a treinar os policiais em 2 matérias, com foco. Uma é foco na história, para que os policiais entendam, né, o que já aconteceu no Brasil, o que está acontecendo agora. E a outra em comunicação, porque muitas vezes a gente vê a falha na comunicação. Você faz uma operação perfeita, um serviço maravilhoso, mas a comunicação foi falha. E eu vou dar só um exemplo, não foi aqui de São Paulo, então não, foi de um outro estado, e eu não vou nem dizer qual foi o estado, mas foi um bandido, durante uma saidinha, que matou um policial. E aí a Secretaria do Sistema Prisional, eu esqueci qual é o nome da secretaria nesse, mas enfim, a Secretaria de Administração Penitenciária soltou um comunicado, contando o que tinha ocorrido. E no comunicado ela dizia: o fulano de tal reeducando em... Eu falei: cara, você não pode chamar um criminoso que está preso cumprindo pena de reeducando. Onde é que vocês tiraram isso? Outro exemplo que me irrita muito é o uso da expressão letalidade policial. Porque você não vê ninguém falando da letalidade criminal. Você não vê ninguém falando da letalidade jurídica, que acontece quando você solta um criminoso na saidinha, na audiência de custódia, e ele mata. Então, eu acho que... vocês não acham que a comunicação, as palavras, a assertividade também são uma arma importante nessa? Não, com certeza, né? Mas eu penso assim, né? A gente está passando por a polícia, pelo menos em São Paulo, né? A análise que a gente faz é de São Paulo. A gente passou por um longo período aí que eu considero que nesse aspecto aí, nós estávamos em coma, né? Ficamos 20 e tantos anos em coma nesse aspecto. E agora nós estamos saindo do coma, né? E nós estamos saindo do coma, tá com a visão meio turvada ainda, a perna está meio atrofiada. Uma boa comparação. Então, mas nós estamos... Hoje a gente já vê um posicionamento, e graças a muitos policiais que foram para a área da política também, têm se posicionado de uma forma bastante contundente. Isso aí acaba fortalecendo a gente a poder falar certas coisas que atrapalham a atividade policial e que trazem problema para a atividade policial, né? Então, mas eu acredito que a gente está caminhando de uma forma positiva nesse sentido também, né? Estamos começando a falar: não, isso não é assim, mas isso acontece, mas isso aqui acontece também. Então, nós estamos caminhando bem nesse sentido, eu acho. Não estamos longe do ideal, mas... Eu acho que da mesma forma, esse é meu palpite de leigo, hein? Pelo amor de Deus, fiquem à vontade para ignorar e dizer que eu estou falando besteira, mas eu acho que a gente hoje, no mundo de hoje, o policial ele tem que ter um treinamento de comunicação quase tão efetivo quanto o treinamento para atirar, para defender, treinamento tático, né? Porque essa é a arma que aquelas pessoas que lutam contra a segurança pública no Brasil usam. E a informação, né? E eu concordo também com essa linha, e tanto é que a instituição policial militar concorda com isso, né? Porque o nosso plano de comando, né, o nosso planejamento estratégico, ele já traz como um dos objetivos estratégicos a melhoria de comunicação, a melhoria da divulgação das ocorrências. Isso é um indicador nosso, o nosso novo plano de comando que foi lançado meses atrás. E a gente observa, né, que assim, com o advento das mídias sociais, com a nossa possibilidade de se expressar nas mídias sociais, isso ajuda demais, porque, infelizmente, a imprensa, via de regra, quer noticiar a desgraça. Ninguém está preocupado com a vítima, né? É o suspeito, é sempre o suspeito. O cara acabou de cometer um homicídio, mas ele é um suspeito. O policial que comete homicídio, então... tudo, infelizmente... O policial já é assassino da notícia. O criminoso é sempre suspeito. O suspeito. Então, a gente vive esse dilema, mas assim, com essa oportunidade de estar se comunicando mais nas mídias sociais, de estar aqui falando sobre segurança, tudo isso, essa abertura que nós estamos tendo, eu acho que tende a melhorar. E, sem dúvidas, o policial tem que estar preparado para isso. Muitos paradigmas, né? A gente precisa quebrar muito paradigma,
Porque às vezes o policial ele tem até medo de se posicionar, né? Poxa, eu posso, não posso. Mas o que aconteceu na Operação Escudo, o apoio que o governador Tarcísio nos deu, o apoio que o secretário de Segurança, Guilherme Derrite, nos deu, assim, eu completo 27 anos de polícia daqui 2 meses. Eu nunca vi isso. Não, eu acho que o que São Paulo tem hoje é uma combinação inacreditável, porque antes do governador ser eleito, nós o entrevistamos várias vezes aqui, e o conhecimento que ele tem sobre segurança pública é muito acima do normal. E era o caso do Derrite. O Derrite, eu conheci o Derrite antes dele ser deputado, e ele já tinha um nível de estudo, de conhecimento, que abarca essas outras coisas, né? Às vezes são aspectos que não são diretamente ligados à polícia, mas que, olha, eu vou dar um exemplo, o nome da operação, Operação Escudo. Escudo protege. Qualquer outro nome que tivesse, né, uma conotação mais... podia já ter mudado a história desde o início, mas Escudo é um nome maravilhoso. Deixa eu perguntar a vocês, um policial uniformizado no Brasil hoje corre risco, né? No Rio de Janeiro, eu sei que o risco é altíssimo, eu imagino que aqui não deva ser muito diferente. Como é que vocês lidam com essa tensão? Vocês, quando estão uniformizados na rua, estão o tempo inteiro em alerta? Como é que o policial lida com isso? A gente é obrigado a estar assim, o tempo inteiro em alerta, né? Ainda mais fardado, né? Em trajes civis já ficamos em alerta, é uma questão até doutrinária da profissão, mas fardado mais ainda, né? Então a gente tem que estar sempre com atenção nas coisas, no detalhe, nas pessoas, né? E isso gera um desgaste, né? É cansativo, é desgastante, mas é necessário também, ainda mais na realidade que a gente enfrenta hoje, né? O senhor comentou, o policial ele é um alvo, fardado é um alvo. Hoje em dia o criminoso ou o policial ele vê a possibilidade de uma arma, de levar uma arma, por incrível que pareça, né? Furtar ou roubar uma arma de um policial para cometer outros crimes, né? Então a atenção tem que estar sempre destacada. E assim, você só vai ver um policial andando fardado de folga se for muito necessário. Um policial que mora no interior, que aí ele acaba precisando estar fardado para se deslocar. Um policial que mora na capital, numa região periférica, ele não ostenta a farda dele na folga. Não vai, Fernando. Muita gente sabe que a gente eu moro no mesmo bairro desde que nasci, todo mundo sabe quem eu sou, todo mundo sabe que eu sou policial, mas eu dificilmente ando fardado. Porque você andar fardado, infelizmente, né, é o país que nós vivemos, né? Você se torna um alvo, essa é a realidade. Então, você pode se deparar com diversos indivíduos aí que estão querendo praticar roubo e se tornar um alvo. Tanto é que uma coisa que acontece demais, nós perdemos muitos policiais na folga, é quando ele está andando de moto. E às vezes você tem algum colega que foi roubado, algum amigo que foi roubado, ele fala, eu fui roubado, a primeira coisa que o cara fez foi me dar uma geral para ver se eu não estava armado, e ele cismou que eu era policial. Porque se ele percebe que o cara é policial, ele executa. Então, infelizmente, nós temos perdido muitos policiais nessa situação, e saber que você é um policial, você está em risco o tempo inteiro. A gente já sabe que a profissão é assim, a gente está preparado, a gente procura manter a atenção 24 horas, mas deve ser muito desgastante. É muito difícil. Porque você com os filhos passeando, ou a família, no shopping, no restaurante, tem que estar o tempo inteiro... sempre sentado de costas, sempre entra no restaurante, procura uma melhor mesa. Que dê para olhar a entrada. Olhar a entrada, então... a nossa vida é assim, e a nossa família acaba se adaptando, né? Tendo muito disso. Essa era a minha próxima pergunta. Como é que é ser esposa de um policial, filho de um policial? Como é que eles lidam com isso? Assim, eu procuro, pelo menos a minha postura é não comentar muito de polícia em casa, não falar muito disso, até para preservar um pouco, né, do que a gente passa, do que a gente enfrenta. Mas sabe que é policial, as minhas filhas sabem, eu sempre fico, não fica vacilando na rua, né, aquelas coisas, não fica parado no carro, desce e já entra direto em casa, não fica moscando na porta, essas coisas a gente tem e a gente acaba orientando, e é uma tensão, mas eu acho que é importante, né, porque a gente acaba dando essas orientações para a família,
E tem sempre uma tensão também, a esposa, né? Pô, negócio de voltar para casa, de chegar, de sair. Já teve alguma situação com vocês de vocês participarem de alguma operação e ficar sem dar notícia em casa e a família ficar preocupada? Ou... Tem, mas a gente dá um jeito de avisar, né? Senão a preocupação realmente é grande, né? Não sei, o Emanuel talvez tenha a pior atividade para um comandante é chegar na casa de um policial para avisar para a família dele que ele morreu ou que ele sofreu um acidente, né? Eu já tive que fazer isso 2 vezes, é a pior sensação do mundo, né? Você quer... espero nunca mais passar por isso, mas é uma situação horrível, né? Chegar na família e falar assim, ó, infelizmente, né? Teu marido, teu pai não vai voltar, né? Então é uma situação bem difícil, né? Eu tenho 3 filhos, 2 filhas e um menininho pequeno, 5 anos, e elas já vivem, mais ou menos como o Mercadante falou, já vivem condicionadas à vida de um policial, né? Não estão sempre preocupadas com o celular, nunca está exposto, mas a família se preocupa assim com a gente, né? Em 2018, quando houve aquela notícia da possibilidade de resgate do Marcola em Presidente Venceslau, eu fui um dos primeiros aí comandando tropa para lá. E logo saiu a notícia na imprensa que eram centenas de bandidos que viriam para Presidente Venceslau. E minha esposa, ela está com... mercenários contratados. E a minha esposa está comigo antes de eu entrar na polícia. Então ela conhece bem a rota, ela vive no quartel da rota também, conhece muito bem ali do que eu faço. E ela falou, mas você está indo nessa missão? Eu falei, sim. Na época eu estava indo com um pelotão, aproximadamente 30 policiais, para encarar 100. Mas vocês... Não, nós estamos preparados, o choque está indo, mas ali você vê que a família... ela fica abalada com aquela situação, né? A gente tem que ter uma fé muito grande, né? É uma guerra, né? Você está falando de ir para a guerra, né? Para a guerra. É como se você estivesse indo para a guerra. Você pega o seu pelotão, 30 policiais e vai encarar 100 caras. Aí você fica, nós vamos dar conta. Mas é algo que não tem como não mexer dentro da sua casa, porque a notícia está na imprensa, né? Ela chega numa velocidade que às vezes... Sim. Quando recentemente também mataram a facção, executou um policial militar perto da minha casa. Tomou mais de 50 tiros de fuzil. Né? E a 2 quilômetros da minha casa. Nessa época eu estava treinando para uma outra maratona, eu saía correndo horas. Daqui a pouco toca meu telefone e minha esposa desesperada. Né? Porque a notícia já estava circulando nos grupos policial. De WhatsApp, no grupo policial, e eu tinha saído para correr. Então, e ela imaginou que pudesse ter sido você. Exatamente. Que agonia, né? Então, assim, a nossa família, ela acaba passando... Ela vive muito o nosso serviço. Isso é verdade. E de vez em quando, esses dias eu cheguei, minha filha de 13 anos comentou que o professor fez uma crítica à polícia militar. Aí ela já levantou a bandeira, já não é assim e já faz a defesa, né? Então, infelizmente, eles também passam por isso. Eu escuto falar muito da Academia do Barro Branco. Tem muitos amigos policiais aqui em São Paulo e eles falam com maior orgulho. O que se aprende numa academia policial militar? São 4 anos de formação. 4 anos? E então você aprende muita coisa. Então a gente tem uma carga jurídica muito grande, né? Tanto que a maior parte dos oficiais acaba completando um bacharelado em Direito, depois com substituição de matéria, eliminação de matérias, tal. Em 1 ano o pessoal acaba concluindo pela quantidade de carga jurídica que nós temos. Nós temos uma parte operacional muito forte também, então a parte de treinamento, de tiro, de atendimento de ocorrências. E, além disso, a gente tem uma parte que eu acho importantíssima, que é de forjar realmente o caráter, né? Porque ali você se submete à imposição de alguns valores morais que são importantes para a instituição, né? Então você acaba vestindo aquela armadura de valores morais. Uhum. E a maior parte de nós entra no jovem na academia, né? Isso aí acaba sendo... Com que idade, mais ou menos, um policial? Eu entrei com 20 anos. O Manuel que deve 21. ter com a mesma idade.
Então, 18 a 25 anos, acredito que seja a média aí de... Que é uma idade que geralmente a gente só quer bagunça. E aí a gente acaba sendo, pela formação, pela disciplina, por esses valores que são trabalhados, a gente acaba levando isso para a vida, né? Para a família, para os amigos. Então, a gente aprende muita matéria jurídica, muita parte sociológica, aquela parte filosófica que faz parte de uma formação de nível superior também. Tudo bom ou tem coisas que poderiam ser... Não tem nada perfeito, né? Sempre dá para melhorar. Eu estou fazendo essa pergunta porque e não foram policiais daqui, eu vou esclarecer, né? Foram de outros estados que vêm me dizer, Mota, você não sabe o que andam ensinando nas academias. Aí eu sempre falo, olha, me convida para eu ir. Aliás, eu quero até aproveitar aqui e fazer um oferecimento aqui, se o governador ou o secretário um dia me convidarem, eu vou, e é pro bono, trabalho voluntário, eu adoraria ir nas academias de polícia, trazer a minha visão, que talvez seja um pouquinho diferente de algumas das que hoje são ensinadas aí, né? Mas, desculpa, ele interrompeu. Imagina. Bom, eu acredito que a nossa formação é muito boa, muito forte. É evidente que tem um outro problema, sempre tem. Uma formação de 4 anos com várias matérias. 4 anos é muita coisa, né? Com centenas de instrutores envolvidos, eventualmente você tem algum problema. Mas pelo que eu me recordo, foram 4 anos para mim muito felizes, assim, de aprendizado, né? E complementando o que o Mercadante falou, dentro da academia a gente também tem a oportunidade de ir exercendo a liderança, né, para conseguir levar essa instituição, por exemplo, aos 200 anos, que está muito perto. Verdade. Então, o sucesso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu entendo que muito se dá por essa formação de 4 anos, que a nossa carreira acaba evoluindo junto, nós somos contemporâneos de academia, o Mercadante é formado 1 ano antes de mim, mas a gente tem um comprometimento muito grande. Então, se o Mercadante está no comando, eu estou ali para ajudá-lo. Algo que a gente não vê na iniciativa privada, a gente tem um relacionamento de uma união de academia, uma carreira muito próxima, então isso acho que facilita... é uma característica da vida militar. Exato, isso facilita muito a gente realizar a gestão da nossa instituição. É verdade. Eu vou aproveitar e fazer essa pergunta. Tem pessoas, entre aspas, vários especialistas no Brasil, que defendem que a Polícia Militar deve ser desmilitarizada. Eu, quando olho para a maioria das polícias do mundo, quase todas têm algum elemento militar. Algumas mais, outras menos. Eu acho essa... pauta completamente absurda. Para mim não faz sentido nenhum, eu não vejo nenhuma vantagem nisso, só vejo desvantagens. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Em que a organização militar ajuda ou atrapalha? Eu acho que ajuda bastante, é extremamente importante, não só pela base, pelos valores, disciplina e hierarquia, mas também pela forma de organização. Nós estamos falando de 90 mil homens trabalhando 24 horas por dia. Maior do que o exército de muitos países. 7 dias por semana, com uma arma na cintura, atendendo ocorrências críticas no estado inteiro. Então, é necessário uma padronização, uma organização que a estrutura militar tem como base, né? Então, isso facilita bastante. Eu acho até meio... uma hipocrisia se falar em desmilitarizar a polícia, porque se a gente olhar, o que o senhor comentou, se a gente olhar para várias polícias no mundo, elas podem até ser civis, mas elas têm uma estrutura militarizada, né? As polícias nos Estados Unidos caminham para uma estrutura militarizada, inclusive em termos de postos e patentes, né? Tem o patrulheiro, tem o sargento, tem o tenente, tem o capitão. Então, a própria polícia, como estrutura civil, copia a estrutura militar porque realmente facilita os níveis hierárquicos, a organização da força, né? Tudo isso favorece. A nossa polícia tem como origem as polícias europeias, né? Se a gente olhar para as polícias europeias, exceção do Reino Unido, todas elas são polícias militares de ciclo completo, e federais, né? Então, são estruturas, inclusive algumas delas fazem parte, são forças armadas também, entram como forças armadas também.
Então, eu acredito que a gente só tem vantagem em ser militar. Também não consigo enxergar desvantagem nisso, né? E como você mesmo disse, as que não são militares têm alguma coisa de militar, né? Tem alguma característica de militar. E a hierarquia e a disciplina acaba sendo a base para isso, né? Porque você vê a própria Polícia Civil, ela é hierarquizada, Sim. né? Assim, eu vejo que esse discurso, na verdade, é mais um discurso tentando enfraquecer, desqualificar. É um discurso que não faz sentido nenhum. Porque se pedir para colocar no papel, como que vai funcionar? O cara vai acabar, ele não vai conseguir. Não tem. Não vai conseguir. Só sabem como não pode. Sabem como acabar, né? Como construir, não, né? Vamos lá, constrói para mim. Como que vai ser essa polícia desmilitarizada? Não vai sair. Até porque a maioria desses especialistas que falam sobre segurança pública e policiamento, a esmagadora maioria deles não tem absolutamente nenhuma experiência com esse assunto. Geralmente são sociólogos, historiadores, bacharéis em direito. O fato do sujeito ter feito 4 anos de uma faculdade de direito não ensina ele a investigar, não ensina ele a entrar numa área conflagrada e libertar um refém, né? Acho que eu tenho a impressão que há hoje no Brasil uma confusão muito grande entre combate ao crime e direito penal. É lógico, o combate ao crime é feito no contexto do direito penal, mas a maioria das questões de combate ao crime que vocês resolvem na rua, em questões de segundo, atiro ou não atiro, vou por aqui, vou por ali, é para prender ou não, isso não é um debate de direito penal, né? Isso, eu imagino que seja fruto do treinamento de vocês, do que vocês aprenderam na academia e da experiência prática. E aí eu queria perguntar isso para vocês, como é que o instinto do policial funciona na rua quando você, em questões de segundo, tem que resolver, ali tem alguma coisa errada, tem um perigo ali. Me contem casos aí. Tomar decisão rápida, acho que é algo que a gente tem de melhor característica, né? A gente toma decisão muito rápida, né? Exemplificando numa viatura de rota, quando nós saímos para o patrulhamento, cada policial ele tem uma função dentro da equipe, né? E às vezes as pessoas me perguntam, mas como que é o patrulhamento? A gente consegue ouvir 2 rádios que estão comunicando, consigo ver o que está passando no contrafluxo e pedir para, vamos realizar uma abordagem ali naquele veículo e do nada você depara com um indivíduo roubando. E você tem que ali decidir se eu atiro ou se eu não atiro. Eu tenho condições de pedir para ele jogar a arma no chão e olhar na bola do olho dele rápido ali e tomar essa decisão. Então, isso é fruto de muito treinamento, né? Nesses 4 anos de experiência, academia. Né? Sentar a bunda na viatura e patrulhar e abordar. Que é o tirocínio policial, né? Que a gente tanto fala e que infelizmente vem sendo desqualificado, né? E até juridicamente interditado em certos casos. Exatamente. Falar que não houve fundada suspeita para abordar um veículo que trazia 600 quilos de maconha. Então vamos liberar o suspeito, né? O suspeito. O suspeito que estava dirigindo esse veículo. E a gente tem... acho que todo policial tem um pouco disso, principalmente os que trabalham mais na rua, mas a gente tem alguns policiais que são impressionantes, né? Acima da média. O cara fala, aquele cara tá armado. E você vai a bordo do carro, o cara tá armado. Tem alguns policiais que têm um tirocínio que é uma coisa impressionante. E eu acredito que isso se desenvolve... É intuição, né? Nessa intuição mesmo. Mas essa intuição, ela tem como base o quê? Treinamento, a experiência, a vivência, o contato com a criminalidade, com vítima, de perceber esse perfil, e o cara olha e fala... A gente consegue observar o comportamento da pessoa, porque... O cara olha no rosto do cara, vê que ele deu que é imperceptível para qualquer outra pessoa e fala, esse cara tem alguma coisa errada, né? Porque quem está devendo, ele demonstra. É impressionante, mas você no patrulhamento, muitas vezes a gente está patrulhando, o vidro do carro está aberto, do cara está aberto um pouquinho ali, já aconteceu algumas vezes. Você passa no contrafluxo, olha ali, o cara dá aquela olhadinha para você, assim que ele não mexe, ele mexe só a bolinha do olho. Você pode voltar lá que tem coisa errada. O carro é roubado, ele está transportando arma, droga. Mas isso a gente adquire com o quê? Com muito patrulhamento, muitas horas ali de dedicação e o tirocínio do policial ele vai evoluindo.
Alguns têm mais facilidade, outros menos, mas quanto mais trabalha, melhor fica. E isso é uma coisa muito impressionante, porque a maioria dos civis, das pessoas comuns, não sabem disso. A primeira vez que eu entendi isso foi quando eu conversava com um policial no Rio de Janeiro, o Tenente França. A gente fez uma reunião comunitária para falar sobre segurança pública e aí a gente foi tomar um café. E ele começou a me explicar, ele falou, Roberto, eu fico ali na calçada e eu te digo, esse aqui é bandido, esse aqui vai fazer alguma coisa errada, vamos parar. Mas como que você sabe? É o jeito dele andar, o cara passa com um casaco num dia quente, ele tá com... Né, são vários elementos. Eu falei, caramba, nós que somos civis, a gente não tem a mínima ideia, né? Não consegue observar isso. A gente está cercado de lobos. Eu participei de um documentário sobre segurança pública chamado Entre Lobos. Assistimos. E daí veio o nome, né? Porque quando o civil entende isso, a sensação que a gente passa a ter é que a gente está cercado de lobos, mas a gente não sabe. A gente sai para a rua achando que é todo mundo gente boa. E não é. A maldade existe, né? Mas o bandido, ele percebe. Quando ele vê a polícia, E aí basta o policial estar atento. E aí a gente entra nesse dilema, porque às vezes o tirocínio ele não é válido como a fundada suspeita. Então a gente precisa de fato de rever os valores desse país para a gente conseguir. E isso também chama atenção para a importância da presença física do policial fardado, né? Porque muita gente que diz, não, vamos trocar por tecnologia, vamos colocar câmeras. A câmera vai registrar e depois você vai saber que já aconteceu. Né? A câmera ajuda, com certeza, é uma ferramenta espetacular, mas porque você consegue direcionar justamente essa presença para locais mais relevantes, acredito eu, né? A câmera nunca vai substituir um policial, né? Mas o fator de intimidação, a simples presença de um policial fardado... Sim. Sim. E a gente tem hoje a Muralha Paulista, né? Poxa, isso auxilia demais o policiamento, né? Então, as câmeras inteligentes que conseguem detectar as placas dos veículos roubados, conseguem detectar se o proprietário de um veículo ele está procurado. E o que tem prendido de gente recuperada de carro essa Muralha Paulista é impressionante. Essa informação chega para o policial muito rápido, né? Muito rápido. Então chega na sua viatura, tem um carro roubado indo de tal lugar. Na Marginal, na Avenida Paulista, passou na câmera no tal. Acabou de passar e ainda está sentindo a Avenida da Consolação. Então o patrulheiro que está por ali, ele já sabe, passou no radar ali atrás, esse carro vai passar por nós. O condutor desse veículo pode ser um indivíduo procurado. Isso faz parte desse sistema do Muralha Paulista. Então, um veículo que praticou o roubo na data de ontem, ele está trafegando aqui perto da nossa viatura, vai ser comunicado. Então, esse sistema é fantástico. Também é uma iniciativa desse governo. Então, é fantástico, colabora demais, mas a segurança que nós temos quando nós vemos um policial militar é diferenciada. Nós vivemos numa crise de percepção de segurança, né? Claro. Porque os indicadores criminais, a Polícia Militar está controlando, está baixando, estamos reduzindo tudo, homicídio, roubo, a gente consegue reduzir. Nunca melhoramos tantos indicadores criminais. Mas você pergunta para a população, está todo mundo se sentindo inseguro. Eu queria perguntar a vocês, qual foi a situação mais difícil que vocês já enfrentaram no seu trabalho, numa operação? Uma situação em que você pensou, caramba, agora o negócio... Eu sei que vocês devem ter muitas, mas me contem uma. Bom, tem algumas ocorrências, tem uma que me marcou bastante, foi em Avaré, mas foi 2021, se não me falha a memória. Mas um pai, de questão familiar, de separado da esposa, ele aproveitou que a esposa saiu para trabalhar, entrou na casa, pegou as duas filhas como refém, uma menina de 5 anos, uma menina de 6. E a vizinhança ouviu gritaria, a polícia, a unidade territorial chegou, cercou, tentou negociar com o cara, ele estava falando que estava mantendo as meninas como reféns. Aí o GAT foi acionado, nós fomos para lá, deslocamos inclusive com o apoio do comando de aviação para agilizar o atendimento. E no transcorrer da ocorrência a gente percebeu que ele já tinha matado as meninas, né? Então, e aí conseguimos, quando a gente conseguiu perceber essa informação, a gente invadiu,
prendemos ele e constatamos realmente que ele tinha matado as 2 meninas degoladas, né? Cortou o pescoço delas. E tivemos que passar essa informação, contar isso inclusive para a mãe das crianças, né? Então, assim, uma situação horrível de você ver uma criança morta pelo pai, né? Um camarada usuário de droga, com todo aquele histórico de violência e tal. E a mãe, durante a ocorrência, ela fala assim, não, a gente entrevistou ela, conversava com ela até para saber informações do cara. E ela falou, não, ele adora as meninas, ele nunca vai fazer nada para as meninas. Então, ela em certo aspecto, estava tranquila, né? Quando a gente contou para ela o que aconteceu, ela desabou, né? Então, é uma situação horrível, uma situação... A gente tem algumas situações, né, unidades especializadas, a gente acaba indo atender algumas ocorrências que extrapolam a capacidade de resposta das unidades territoriais. E normalmente são ocorrências de uma complexidade muito grande, né? E muitas vezes com uma violência muito grande também, né? Então tem várias ocorrências que acabam marcando a gente. Essa é mais recente e me marcou bastante também. Eu imagino como é... Primeiro, eu imagino o sentimento do policial chegando, inclusive, testemunhando uma cena como essa, e você como ser humano... E pai de 2 meninas também. Não, a vontade que deve dar de dar uma resposta ali naquele momento, porque ainda mais vivendo no Brasil, a gente sabe que esse sujeito, ele não vai ficar 10 anos preso, né? Uhum. Daqui a 10 anos ele está de volta às ruas, considerado como ressocializado, podendo casar de novo, ter filho de novo. A gente tem algumas ocorrências aí que são bem impactantes, né? Mota, são 14 anos já trabalhando na rota diretamente no combate ao crime organizado, né? Fui comandante de pelotão, fui oficial de inteligência, comandante de companhia. E são muitas ocorrências complexas. A gente precisa ter um equilíbrio muito bom mental, espiritual, físico, da mente, ter um controle para não se abalar. Porque, assim, participamos de algumas ocorrências de troca de tiro com um criminoso, onde você chega em casa e fica ali, agradece por ter dado tudo certo, né? Essa questão de ir para Presidente Venceslau para cuidar da segurança máxima do presídio foi um negócio muito marcante para mim também. Mas nada se compara à perda de um policial. Nós perdemos 2 policiais recentemente na rota, em serviço, que assim, mexe demais com a gente. Porque foram mortos fardados de rota e aquilo que você falou. Mas o que é a rota, né? A rota representa muito para o Estado. E a gente está acostumado a entrar em muita favela, muita troca de tiro, muita situação complexa. E ali nesses 14 anos eu nunca tinha perdido um policial como perdi em julho de 2023. E depois em fevereiro de 24 novamente em Santos. Então aquilo ali mexeu demais com a gente, né? Você tem uma tropa de 600 homens que você tem que comandar aquela tropa diante de uma situação complexa dessa. E você está ali no hospital vendo se o policial vai sobreviver, se não vai, e infelizmente você tem a notícia negativa, isso é muito complicado. E aí depois você tem que dar todo o amparo para a família. Eu tive, assim, algumas oportunidades que eu tive que fazer isso, que eu perdi policial sob meu comandamento, quando você chega numa residência, que às vezes você vê o policial deixa 2, 3 filhos, e a mulher não trabalha, e você sabe que ela vai receber a pensão daqui 3 meses, você precisa fazer uma união entre os policiais ali para manter aquela família por 3 meses, não só materialmente, mas como é que fica uma mãe com um bebê pequeno para cuidar. Então isso é o que mais pesa na nossa profissão, pelo menos para mim é. Mas isso reflete também uma união muito forte entre os policiais e as unidades, né? Porque o pessoal realmente se sacrifica para poder ajudar aquela família que está precisando. O pessoal faz vaquinha, vende coisa, faz rifa, arruma dinheiro, vai ajudar, corre atrás de documentação, né? Toda essa parte aí o pessoal tenta suprir para tentar minimizar o sofrimento da família, né? Nós
estamos já encaminhando aqui para o encerramento, então eu vou fazer uma última pergunta para vocês. Vocês respondam da forma que vocês preferirem. Se vocês pudessem sugerir ao Congresso Nacional uma mudança para que o Brasil saísse dessa situação em que vocês têm que atuar como uma tropa de guerra contra outra tropa de guerra, para que a vida de todo mundo pudesse ser mais tranquila. Se vocês pudessem sugerir alguma coisa, que sugestão seria essa? Tem tanta coisa para sugerir. Eu acho que... Bom, vai lá. Eu acho que a gente precisa de uma reforma legislativa. A lei de execuções penais esse negócio, o cara não fica preso, né? Não cumpre pena no Brasil. Aí, eu sei que tem caso aqui na Paulista, já foi muito divulgado, do mesmo bandido ser preso 14 vezes roubando celular. Pô, o mesmo cara, ele é preso, aí ele vai para audiência de custódia no dia seguinte, ele sai da audiência de custódia, mas o inquérito está em andamento, ele está iniciando o inquérito ainda, ele já está roubando de novo no dia seguinte. E que a gente vai parar? E o cara não sente o peso da lei, né? Assim... Eu roubei, não aconteceu nada, vou continuar roubando. Então, é aquela questão do custo do crime, né? O crime compensa, né? O crime compensa. A gente fala da comunidade, em algum momento a gente citou a comunidade, a gente trabalha em comunidades, a gente sabe que tem muito mais gente do bem na comunidade do que gente do mal. Claro. Só que ele tem todo aquele exemplo ali, né? Do cara vendendo a droga, ganhando R$200 por dia, sei lá quanto que ele ganha. Todas aquelas facilidades, né? Que ele vai ser preso e vai sair no dia seguinte. Vai ser preso e vai sair no dia seguinte. E não dá nada. Então essa lei de execuções penais, ela precisa mudar. Não dá para ter toda essa progressão de pena que esses caras têm. Não dá. Criminoso no Brasil compensa, né? O cara faz a conta e... Essa era a minha última pergunta que vocês responderam antes de eu fazer. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Mercadante, Emanuel, e o Conexão Mota fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.